entrar na presença do nosso Pai amado. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade da vida, pela saúde que o Senhor tem me dado a cada amanhecer. Obrigada, Pai, por esta reunião, por falar conosco, nos ajudar, nos ensinar. Pai, nos ajuda a crescer, nos desperta, abre a nossa visão do entendimento, do discernimento, conforme revela o Espírito do Senhor. Pai querido, Pai amado, que nós venhamos aprender muito contigo, e o que nós aprendemos de aprendizado todo, Senhor, fique guardado lá dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, para que nós nunca esqueçamos, e com isso venhamos crescer, Pai. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e faz por nós. Obrigada, Pai, por ter dado o teu único Filho por amor de nós e da humanidade. Se não fosse por isso, Pai, eu não estaria aqui, nós não estaríamos na tua presença. Obrigada, Mestre, por teu amor, por teu carinho, pela atenção que tu tem com nós, pela dedicação diária, né? É dia e noite só se dedicando e cuidando de cada um. Obrigada, Mestre, por tudo que o Senhor faz e fez por nós. Em nome de Jesus, amém. É uma verdade, né, pessoal? Coisa boa poder agradecer. Uma das coisas que as pessoas têm que entender é a gratidão, né? Então, seja grato a Deus. Seja grato a Deus todos os dias. Quando você levantar, se botar, abrir os teus olhos, né? Já agradeça a Deus o privilégio da vida. Depois agradeça a Deus a saúde. E pede para Deus visitar a tua estrutura corporal, teu corpo, teus órgãos, teus ossos, cada parte, cada partícula, cada célula do teu corpo. Pede para Deus visitar a tua visão. Então pede para Deus, você tem que aprender a pedir do Pai. E esse cuidado você tem que ter com o tempo de Deus, porque é onde Deus habita dentro dos nossos corações, no templo que é o corpo. Então é assim que Deus trabalha, é assim que Deus habita, é assim que é vista e vivida a verdadeira fé, buscando em Deus a direção, o caminho certo para seguir os passos do Senhor. Então é fundamental a gente ficar sempre pensando e aprendendo e querendo aprender cada vez mais com Deus. Então o Senhor Jesus nos fala isso, que é importante a gente parar para olhar para nós, porque se você não cuidar de você, quem vai cuidar de você? Não é verdade? Se nós não parar para olhar para nós, ver o que nós precisamos cuidar, o que está errado conosco, o que eu estou sentindo, se você sentir qualquer coisa, você tem que investigar, você tem que cuidar, você tem que tomar remédios, faz chá caseiro, faz o que tiver necessidade, mas faça alguma coisa. Tá? Então se cuide, que Deus sempre mostra para nós o que está errado. Deus sempre dá uma amostra do que não está certo. É uma dor de cabeça, é um enjoo no estômago, alguma coisa está errada. É natural, pessoal, porque a gente come muitas coisas, né? E nem todas são saudáveis. Até porque o mundo hoje gera uma grande contaminação, até nos alimentos, e a gente nem sabe o que está ingerindo. Mas a gente ingere, né? E isso com o tempo vem causar problemas. Então é bom você sempre lembrar de tomar um chazinho. Sempre toma um chazinho. Ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, faça um chazinho e toma para a sua saúde, para cuidar do templo de Deus. Isso se chama cuidado, isso se chama zelo, também se chama amor, porque muitas pessoas não olham para si mesmo. Não adianta, tu tem que te olhar e te enxergar no espelho. Ver você, o que você precisa. Se você está perdendo peso, se você analise por que eu estou perdendo, o que está errado em mim. Vá para o chão, vá orar e peça para Deus mostrar. E assim você vai tomando conta do seu templo, que é onde Deus habita. Para que Deus não precise sair do templo dele, do teu templo, por causa das enfermidades. Então a gente tem que cuidar. Mas a palavra de Deus hoje vem dizer assim, ó, a reunião passada, Deus falou do tempo, que o tempo era breve, né? Porque a nossa vida na Terra é tão breve, é muito rápida, passa depressa, tudo passa depressa. E essa semana o Senhor vem dizendo, existe vida após a morte? Quantas dúvidas existem nas pessoas em relação a essa pergunta? As pessoas vivem no dia a dia normal, todo mundo vive procurando fazer a sua vontade, procurando trabalhar, procurando, enfim, viver, né? Vamos dizer, viver. Não importa como está vivendo, mas está vivendo. Mas existe um momento que tu tem que parar e perguntar, né? Peraí, eu estou viva, eu tenho uma matéria, né? E eu movimento meu corpo, a minha alma movimenta através desta matéria, né?
de ir e vir, de estar aqui, né? Se a ministra está aqui viva é porque tem uma matéria a qual vocês não enxergam, não é verdade? Então, existe dentro da pessoa um espírito, né? Que é a alma da pessoa, que está aqui também. Então, as pessoas veem o que os olhos delas enxergam, mas a pessoa que busca uma fé, ela tem que ver além disso, além deste corpo, ela tem que ver a sua própria alma. E a pessoa tem que se preocupar. E o mestre, quando veio ao mundo, uma das coisas que ele falava era isso, que existia vida após a morte, existia vida. Mas as pessoas não acreditam nisso, não creem, a maioria não crê. E aqueles que creem, creem até meio assim, meio duvidando, né? Tem pessoas que dizem, não, vou deixar depois quando eu partir, aí eu vejo se vai ter ou não, aí eu vou ver como é que vai ser. Mas aí já é tarde demais, porque as decisões espirituais, a gente tem que tomar elas aqui nesta terra, neste tempo terreno. Não assim esperar que realmente, né, como muitos dizem, que a pessoa parte, depois a pessoa vai e volta de novo, e vai e volta de novo, quantas vidas forem necessárias. A Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia nunca falou, Jesus nunca falou que todos, imagina vocês, se Abraão, quantas vezes Abraão teria ido e voltado? Né? Então José, Jacó, Davi, Moisés e outros tantos, né, os apóstolos. Então não existe isso, biblicamente falando, como a palavra do Pai ensina, não existe isso. Isso é uma ilusão para as pessoas fazerem tudo errado e depois ter chance de voltar e consertar o que fizeram errado. Não, você tem que consertar as coisas neste tempo presente, no presente, não é nem no futuro. Tu dizer assim, ó, amanhã eu vou mudar. Não, você tem que mudar hoje, o amanhã pode ser tarde demais, entendeu? Então o Senhor diz que a gente nunca deve deixar as coisas que temos que fazer hoje no nosso presente, os nossos concertos, as nossas orações, os nossos pedidos de perdão, para amanhã. Amanhã, a partir de amanhã, eu vou começar a orar todo dia. A partir de amanhã, eu vou me dedicar e vou buscar Deus. A partir de amanhã, eu vou ter um compromisso com Deus, eu vou nas reuniões. A partir da semana que vem, na próxima quinta-feira, eu não vou faltar mais. Então, as pessoas, né, ficam dizendo que depois. E o Senhor nos fala do tempo presente, que a gente tem que perceber que existe um passado, que não adianta mais ficar sonhando com ele. Passado acabou. Não adianta mais você trazer o passado para o seu presente. O presente é as coisas que têm que ser feitas hoje, para não fazer amanhã. Né? E o amanhã vai se tornar um presente daquele dia. Então isso, a gente faz planos. A gente pode fazer planos. O Senhor diz na palavra que nós podemos fazer planos, devemos fazer planos. Mas planos baseados dentro da palavra de Deus, pedindo a direção de Deus. Senhor, eu vou fazer, meus planos são esses, mas seja feita a tua vontade. Então a gente está fazendo os planos, não é errado. Planejar, ter um objetivo, ter uma meta de buscar, de querer alguma coisa nessa terra, não é errado. O errado é quando a gente bota tudo isso como primícia na nossa vida. Entenderam? E fica sempre pensando nas coisas terrenas. E o Senhor quer que a gente pense nas coisas espirituais, porque realmente existe a morte. E a morte é a parte mais triste que existe na terra. A morte eterna é a pior coisa que uma pessoa, uma alma pode querer, né? A morte verdadeira, a morte eterna, aquela morte que não tem volta. Então assim, uma pessoa, é de se parar para pensar e refletir na palavra de Deus e na sua alma. Porque a morte existe, mas aonde eu quero que a minha alma fique? Aí que vem a pergunta, aí que nós temos que se preocupar e pensar. E esse ministério, pessoal, é um ministério da verdade. Eu falo a verdade, porque o Espírito Santo quer que vocês saibam a verdade. Então, a verdade é que liberta, a verdade é que desperta, a verdade é que nos amadurece, a verdade é que nos faz entender, a verdade também nos traz para nos fazer lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos, pela nossa espiritualidade. Então, o importante desse ministério é levar verdadeiramente o amor, a salvação de você. Porque se você não tiver a sua salvação, em vão trabalhei eu, em vão trabalhou o Mestre.
Em vão o Mestre deu a vida por você. Você entende? Porque o objetivo dele é que nós tenhamos a vida eterna. E ele fala isso muito claro aqui na palavra dele, né? Já no Antigo Testamento, pessoal, lá no Antigo Testamento, em Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26, diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. Olha, Jó já estava falando. E que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Então é verdade o que aconteceu com ele, né? A carne dele foi consumida. Todo mundo sabe a história de Jó, né? Ele perdeu pedaços do corpo dele, né? Mas ele também, pessoal, ele também viu a vida dele ser reconstruída, porque ele tinha fé em Deus. E ele é que fala que sabia que Deus, o Redentor dele, vive. E ele também planejava e tinha planos e permanecia fiel a Deus, porque ele sabia para onde iria a alma dele. Ele queria voltar para casa. Então já lá no Antigo Testamento já havia uma preocupação do retorno das pessoas para casa. E isso que Jesus nem tinha aparecido ainda. Era só os profetas que falavam. E as pessoas começavam a aprender com eles e a acreditar nisso, que existia sim um caminho de volta para casa. Em Daniel capítulo 12, versículo 2, diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aí eu pergunto para vocês, lá em Daniel já estava falando também sobre isso, né? Da vida eterna e da prisão eterna, que a alma da pessoa vai ficar. Então aí você tem que começar a entender que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento éramos alertados sobre a salvação, e alertava aquele povo e pregava e falava para aquele povo não ser idólatra, para aquele povo acreditar no Deus de Israel, acreditar que Deus tinha poder sobre todas as coisas, que Deus existia. Então era uma pregação mostrando para aquele povo hipócrita, incrédulo. Então o povo que existia antigamente é o mesmo povo que está lá fora, pessoal, que existe hoje. Um povo incrédulo, um povo que despreza a palavra de Deus, um povo que dá desculpa, um povo que olha para o ser humano, não olha para Deus, um povo que nas lutas e na dificuldade, em vez de botar os olhos, ligar os olhos em Deus, olha no erro humano e dá desculpas. O mundo, pessoal, aí fora é feito de desculpas. É desculpa para tudo, justificativa para tudo. Então as pessoas vivem se justificando em todos os sentidos, em vez de buscar a presença de Deus e se fortalecer na espiritualidade e se preocupar com o Pai e amar o Pai em espírito e em verdade. Pessoal, a palavra dele diz: amai a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Amar verdadeiramente, pessoal, é fazer a vontade do teu Pai. É pensar no que Ele pensa, é agir, pessoal, é tomar atitudes pensando no que Deus vai pensar, se Deus vai gostar do que tu está fazendo, se Deus se agrada do que tu está fazendo, se tu está fazendo as coisas que agradam a Deus, ou agrada a você, ou agrada o ser humano. Então assim, existe uma distância muito grande das pessoas, do mundo, do ser humano para Deus. E essa distância, quem colocou é o próprio ser humano. Não foi Deus que quis essa distância, Deus nunca quis. Tanto que Deus deu Jesus, o único Filho dele, para que nós tivéssemos essa ligação para com o Pai, para não se distanciar. Mas a cada dia que passa, a cada amanhecer, as pessoas estão se distanciando do Criador, do Senhor, do Deus que criou o céu e a terra, do Deus de Israel, do Deus de Jacó, do Deus de Moisés, do Deus de Davi. Então as pessoas estão se distanciando. E uma das coisas importantes, pessoal, que antigamente as pessoas até falavam, né? O Deus de Israel, então Deus é só Deus de Israel. Deus não é só Deus de Israel. Mudou muito quando Jesus voltou. Deus é Deus de todo aquele que crê no Filho dele. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é filho de Deus. Então não existe só o Deus de Israel. A gente fala no Deus de Israel porque foi a cidade santa que ele escolheu olhando para a terra. Mas depois disso, ele começou a escolher não só a cidade, e sim o ser humano, as almas.
E aí, baseado nisso, Jesus veio ao mundo para que essas almas, para que nós fôssemos salvos. Então, em João capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus ensina sobre a vida após a morte. Diz Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Está vendo? O Mestre já deixou escrito para nós, para que nós entendêssemos que Ele é a única forma da tua alma se salvar é através da ressurreição do Senhor Jesus, é através do Senhor Jesus. Então ele fala assim, que quem busca essa ressurreição, quem crê no Filho de Deus, busca a vida eterna. Então, pessoal, não basta só ler a palavra, não basta só ir na igreja, não basta só orar. Você tem que crer, você tem que colocar essa vida espiritual em prática, alicerçado sempre na rocha que é o Senhor Jesus, aonde nele temos a nossa força para vencer todos os obstáculos e permanecer firme. Permanecer firme, quando a ministra fala, é permanecer firme até o dia que Jesus vem te buscar. Porque quantas vezes, quantas pessoas se aproximam da pessoa para distanciar a pessoa de Deus, para levar a pessoa para outros caminhos? Vocês não têm noção o que acontece no mundo. As pessoas vêm como um cordeiro, a pessoa vem como um cordeirinho, e a pessoa te suga e te leva e tu nem percebe. A pessoa pensa que a pessoa está te levando para um bom caminho, e a pessoa não está te levando para um bom caminho. A pessoa está te levando para distanciar de Deus, porque ela é uma pessoa distante de Deus, e ela se aproxima muito mais de Lúcifer do que de Deus, e o objetivo dela é se fazer tua companheira, tua amiga, para poder te tirar da presença de Deus, te levar para longe. Esta é a verdade. E as pessoas não medem esforço para fazer a vontade de Lúcifer. Mas o povo de Deus dá mole, porque não vigia. E aí o que acontece? O diabo vem e leva a pessoa, leva a alma da pessoa, distanciando a pessoa do seu Senhor, deixando a pessoa justificar tudo. Todas as coisas que a pessoa faz, a pessoa justifica. Sim, se nós for olhar desse jeito, pessoal, eu poderia nem estar aqui nesse altar hoje. Eu poderia dar N desculpas para não estar aqui. Assim como vocês que estão aqui poderiam dar N desculpas para não estarem aqui. Não é verdade? Mas por que vocês estão aqui? Por que eu estou aqui? Porque nós amamos o Pai. E nós queremos aprender com Ele. Nós entendemos que viver sem Deus é como viver anulado no mundo. É como não ter fé, é como não ter esperança, é como não ter vida, é como ser uma pessoa morta viva. E o Senhor ensina que a gente precisa ter comunhão com os irmãos, precisa estar na casa de Deus para crescer, para receber dele a força que você precisa para seguir em frente lá fora. Porque lá fora é uma guerra, lá fora é uma guerra tremenda. Então você tem que estar sempre cheio da unção de Deus para que o mal não se aproxime de você, porque se você demore, o mal se aproxima de você e vem disfarçadamente como um grande amigo ou uma grande amiga e vai te afastando de Deus cada vez mais. E aí a tua vida não anda, as coisas não acontecem, só dá as coisas para trás, tu não muda, tu não te transforma. Então tu precisa ter essa consciência que existe sim várias formas que são trabalhadas para distanciar você da presença de Deus. Mas quando você está realmente alicerçado na rocha que é o Senhor Jesus, quando você realmente coloca Ele como primícia na sua vida, quando você realmente ama Ele de todo o seu coração, você não mede esforços para fazer a vontade do teu Pai. Você não mede esforços. Nós estamos nessa fé. E é esta fé que agrada a Deus. E Deus fica observando. Deus observa tudo e registra tudo. Lembra do livro? Está tudo registrado nele. Todas as nossas lutas, nossas dificuldades para chegar aqui, o trânsito que muitos enfrentam para estar aqui na casa do Senhor, a vida corrida do dia de trabalho, para parar tudo para chegar aqui na casa do Senhor. Vocês acham que Deus não vê tudo que você faz? Deus vê tudo que você faz. E Ele valoriza muito isso. Você tem valor para Deus. E o valor que você tem para Deus é inestimável. Você tem um valor imenso. Você não tem noção,
mas o seu nome é conhecido no céu. Deus conhece as suas ovelhas. E Deus se agrada quando a gente faz a vontade do Pai. Por quê? Porque uma ninharia de pessoas que fazem a vontade de Deus. Vocês observem só, olhem para os lados. É poucas pessoas que se preocupam em fazer a vontade do Pai. E uma das coisas que muitas pessoas falam aí fora, que dizem também, que é uma das coisas que distancia muito as pessoas de Deus, é que as igrejas só vieram para pedir dinheiro, tirar dinheiro do povo. Nem todas, pessoal. Nem todas. Sabe? Não julguem todas iguais. Porque essa é diferente. Essa aqui é diferente. E tem muitas aí fora que também é diferente. Tem muitas também que aproveitam da pregação. Tem muitas pessoas que querem aprender a palavra de Deus só para tirar dinheiro, ganhar dinheiro nas mídias, nas redes sociais. Tem muitas pessoas que querem fazer isso. Porque sabem que dá ibope. Então as pessoas querem ganhar dinheiro. Então quando leva a palavra de Deus nesta visão, está errado. Está errado. E Deus vai acertar as contas com as pessoas. Com cada pessoa que faz isso. Então esse ministério, pessoal, é um ministério que está aqui há 15 anos, vai fazer o ministério. Se já não fez 15, falta. Já fez 15? 15 anos. E tem crescido aos pouquinhos. Mas o povo que está aqui realmente aprende sobre a salvação, aprende a amar a Deus, aprende a respeitar seu Pai e tem um encontro com Ele. E Ele habita em vocês. E é isso que importa. O resto, pessoal, é o resto. Então, não julgue todos iguais, né? Então, por que eu digo isso? Porque as pessoas acabam olhando para isso e esquecem da sua salvação. Esquecem da morte eterna. Porque ficam olhando para essas coisas. Então não deve se olhar para isso, deve permanecer olhando para o Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 24, versículo 43, também nos fala um pouco da vida sobre a morte. Olha só, Jesus disse ao ladrão na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Gente, só essa frase já bastaria para entender que existe vida após a morte. Só essa frase aqui já dava. O mestre dizendo para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Gente, então acabou, não precisava mais nada na palavra de Deus. Mas as pessoas não conseguem ter o discernimento e entender o que o mestre falou. Se vai estar contigo no paraíso, existe o paraíso. O lugar onde o teu Senhor está. O lugar onde você tem que almejar estar. Olha que lindo você saber que vai voltar para casa. Olha que maravilha, que paz, que tranquilidade. Você nem tem medo da morte. Você nem se preocupa: eu vou morrer. Que vai morrer? Eu não vou morrer. Tu entendeu? Então olha só a diferença, a tranquilidade das pessoas que buscam Deus e que têm a certeza da sua salvação. Então quando o Senhor disse para o ladrão que ele estaria com ele no paraíso, ele selou dizendo para vocês: olha, povo, vocês busquem a mim, continue firme na fé, porque eu estou voltando para casa, mas vou preparar lugar para aquele que crê em mim, que eu sou o Filho do Pai e que vim ao mundo para dar minha vida por vocês, para vocês amanhã estarem comigo no paraíso. Ele estava dando aquela vida dele também para aquele ladrão. Um não era humilde, mas o outro tinha humildade e creu que aquele que estava ali era o Filho de Deus e que nem deveria estar ali, mas estava, levando sobre si todos os nossos pecados para que nós tivéssemos a vida eterna. Então, existe vida após a morte? Claro que existe. Existe a vida eterna. E é esta vida que você tem que almejar. É essa vida que você tem que se focar nesta terra. E não adianta pensar assim: eu estou perto da morte. Não, por quê? Pessoal, se tu está com 60, tu pode morrer lá nos 90, pode morrer lá nos 100. Então não adianta, tu tem que... Todo dia é dia de manter a sua salvação. Porque ninguém sabe quando vai partir. Não temos esse discernimento de saber. Mas sabemos que é fato, vai acontecer. Então nós temos que se preocupar todo dia com a nossa salvação, crendo na existência de Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós. E pagou o preço para nós estar com Ele no paraíso. E continuando aqui, Deus já fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, o mestre já fala da vida em Cristo.
a nova vida. Então, olha que coisa mais linda. Ele fala que nós temos uma nova vida. Quantas pessoas no mundo não dizem assim, ó, eu queria ter uma nova vida, eu queria poder nascer de novo, fazer tudo diferente do que eu fiz, eu queria ter te conhecido há mais tempo, né? Ter mais chance para ficar contigo. Mas, pessoal, o Senhor fala desta vida, que é a vida eterna, é o paraíso. Então ele fala assim, olha, vamos ler aqui, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Então, olha, casa não feita por mãos eternas, por mãos terrenas, mas feita por anjos. Então existe uma casa, existe um lugar, existe uma cidade santa. Jesus fala da cidade santa, Nova Jerusalém. Então existe, pessoal. Então é isso que vocês têm que botar na mente de vocês. Viver neste mundo, viver assim, fazendo o que é certo, o que é correto, o que é digno, sabe? Vivendo diante da bondade, da vontade de Deus, fazendo o que é correto, o que é justo aos olhos do Pai. Então a gente tem que viver uma vida íntegra aos olhos de Deus. Não importa se seja aos olhos da sociedade, aos olhos dos teus filhos, aos olhos das tuas filhas, aos olhos do teu marido. Tu tem que viver uma vida correta aos olhos de Deus. É dele. Porque o mundo, se pode, eles querem fazer tu perder a tua salvação. As pessoas não entendem, né, a correção da pessoa que busca Deus, a pessoa que é fiel a Deus, que é temente a Deus, que quer fazer o que agrada a Deus, não o que agrada ao mundo. As pessoas não entendem lá fora. As pessoas nos julgam de maneira errada, porque o justo de Deus vive pela fé e vive fazendo as coisas corretas aos olhos do Pai. Então, às vezes, tem situações que pessoas querem nos manipular, querem que a gente minta para resolver situações. E existe muito aí no mundo isso, porque as pessoas acham que a mentira é uma coisa normal. Enganar é uma coisa normal, mas não é. Não para nós que vivemos uma fé. A mentira não faz parte da nossa vida. O engano não faz parte da nossa vida. Por quê? Porque a nossa vida está em jogo. Você tem que entender que a sua vida está em jogo. Você tem que ser correto e justo aos olhos do Pai. Você tem que aprender a agradar a Ele, não agradar o mundo, não agradar as pessoas. E às vezes a gente perde pessoas que se diziam amigas, por causa que a pessoa não quer compartilhar com aquilo que é errado. E às vezes as pessoas se chocam, ficam chateadas. Mas é melhor chatear as pessoas ou chatear a Deus? O que é melhor? Com certeza, chatear as pessoas. Porque chatear a Deus, jamais. Entristecer a Deus, jamais. Magoar a Deus, jamais. Porque quando tu te preocupa com o teu Pai, tu tem amor por Ele, tu tem respeito por Ele, e tu faz o que agrada a Ele. E é assim que a gente vive a fé. É assim a vida. A luta é uma guerra para ganhar a salvação e ter a vida eterna. É uma guerra todo dia, porque a gente vive em meio a uma sociedade corrompida, uma sociedade que não tem valor, que os valores que deveriam ser avaliados e importantes na vida de cada ser humano não é mais. O valor é o valor do dinheiro, da hipocrisia, da mentira, do engano, da falsidade. É esse o valor aí fora. Mas não é o mesmo valor de nós. Nosso valor é diferente. Nós somos diferentes, porque o nosso Deus é diferente. Não é o Deus do mundo. É o Deus que criou o céu e a terra. É Deus que criou a nação. É Deus que fez todas as coisas. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21 a 23, assim, Paulo afirma: porque para mim viver é Cristo, e morrer é ganho, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então, olha a segurança de Paulo. Ele estava dizendo que partir para ele era lucro, era ganho. Então, você não se desespere. É partiu, amém, vai pulando, vai saltitando que nem uma ovelhinha faceira. Porque você está indo para casa junto com o teu Senhor para viver uma vida eterna. Nunca esqueça, vida eterna. Se você não sabe o que é eterno, eterno é algo que não termina nunca. Inacabável, interminável. Eterno. O
Senhor fala em Hebreus capítulo 9, versículo 27, sobre o juízo da eternidade. Então o Senhor fala sobre o juízo e a eternidade, que a pessoa entende que vai ter um juízo, vai ter um julgamento e vai ter uma eternidade. Só que a eternidade seria uma eternidade com Jesus ou seria uma eternidade no inferno? Onde seria para viver a sua eternidade? Pessoal, outra coisa que vocês têm que entender: eternidade é para sempre. Não tem essa de vou voltar, depois eu volto e me acerto e volto de novo. Não é verdade isso aí. Sou eu enganador, enganando as pessoas no mundo, porque desta forma elas afastam as pessoas de Deus. Então diz assim em Hebreus capítulo 9, versículo 27, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Olha só, o Senhor voltou aqui para dizer, morrendo uma vez. Esse negócio de tu voltar de novo e morrer de novo na segunda vez, voltar de novo, morrer de novo a terceira vez, a quarta vez, a segunda vez, não existe. Então é uma chance só que você tem, e é a chance de você ir aqui agora. Não se ilude, porque a pessoa, ela tem um discernimento, ela é uma pessoa inteligente, porque Deus nos fez capaz e inteligente. Então se a pessoa se deixa enganar, é porque a pessoa se convence que aquilo é bom para ela, é porque é bom para ela. Ela não está se preocupando se é bom para Deus, né? Então ela se convence para achar que está fazendo a coisa certa, aos olhos dela, mas não aos olhos de Deus. Por isso que eu sempre digo para vocês, tomem cuidado, para que você sempre pergunte a Deus: Senhor, eu faço isso, estou fazendo certo aos teus olhos? É justo isso? A gente tem que ter esse temor, porque isso se chama amor, se chama cuidado, se chama zelo, sabe? Zelo pelo teu Senhor. Porque não é porque Ele não está de corpo presente aqui que você vai dizer que Ele não exista, não é? O Senhor está aqui, o Espírito dEle está aqui. Embora vocês não vejam, Ele está presente, está aqui nos ensinando, nos mostrando. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então acabou. Quando Jesus voltar, isso tudo vai acabar aqui na terra, porque quem já está lá na vida eterna com o Mestre já não tem mais nada disso, já não tem mais essas dores, essas tristezas. Isso aí não existe lá, e nunca vai existir. E as pessoas que vão para lá são pessoas selecionadas, que se fizeram merecer para estar na glória do Senhor Jesus. Não é qualquer um, não. Você não pensa que a pessoa vai dizer: Senhor, Senhor, eu ia na tua casa, Senhor, Senhor, eu servia, Senhor, Senhor, eu pregava a tua palavra. Não, ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço, vós que praticaste a iniquidade. Então está na palavra dele, e é verdade, pessoal, ele faz isso mesmo. Ele ninguém vai convencer ele de fazer o que é errado. Ele não vai botar uma ovelha contaminada no meio das ovelhas certas e saradas. Ele não vai fazer isso. Então é você que tem que vigiar aqui nessa terra, é você que tem que tomar cuidado, é você que determina o que você quer para a sua vida, para a sua salvação. E o Senhor fala da ressurreição, escreveu em João capítulo 14, versículo 2 e 3, assim: olha que amor, olha que amor, olha o cuidado dele, o zelo dele para conosco, o nosso Mestre. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Olha só, vocês imaginem uma mansão, vocês imaginem um castelo com muitas moradas. Então existe um lugar. O Pai, Ele mora num castelo, e tem aqueles que moram nesse castelo com o Pai. São os privilegiados. Por quê? Porque viveram uma vida de fé, uma vida íntegra. E tem aqueles que têm as casas, que estão esperando por cada um na nova cidade de Deus. Existe um mundo espiritual, existe. Olha que maravilha. E o Senhor fala isso na palavra, mas quem quer, né? E Ele diz assim: se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Olha que amor. Então, além de tudo, ele diz que vem nos buscar, e que aonde ele estiver, glória a Deus, obrigada, Mestre, eu também quero estar aí, você estará comigo. Olha a promessa dele, pessoal, é de você deitar no travesseiro essa noite e dormir tranquilo, feliz, sorrindo, porque o teu Mestre está contigo.
está sozinho. Olha que bênção, olha que maravilha. E tenha certeza de que você estará com Ele no paraíso. Então nós devemos viver nessa terra com essa visão, com a visão da nossa salvação, com a visão do amor a Deus, com temor a Deus, com respeito a Deus, com reverência a Deus. Porque Ele é tudo, pessoal. Ele é o começo e o fim. Não existe meio. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 14, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha só. Vocês entenderam? Que o Senhor estará na nossa companhia, vai estar com Ele aqueles que dormem. Então existe um outro lugar, que é para aqueles que dormem. Aquelas pessoas que não são ruins, mas que nunca buscaram a Deus, que não se converteram. Existe um lugar também para essas pessoas, para nós ter a chance da volta do Senhor Jesus ganharem a salvação. Muitas pessoas às vezes me perguntavam: tá, mas onde será que foi meu fulano, Beltrano? Onde foi? Será que meu pai não era ruim? Será que meu pai está no céu? Será que meu pai... Onde? Você não tem que se preocupar com isso. Não adianta você se preocupar com isso. Isso não vai resolver nada. Você tem que se preocupar com a sua salvação. Os que partiram, partiram. Outra pessoa me perguntou uma vez: vocês não têm o livrinho dos mortos? Não, porque os mortos não podemos orar pelas pessoas que já partiram. As pessoas que já partiram se foram. Não temos mais direito de orar por elas. Nós temos que orar pelos vivos, pelos que estão na terra ainda, para que ganhe a salvação e volte para casa. Aqueles já vão se acertar as contas com Deus. Você não tem mais poder nenhum, nem oração você possa fazer vai mudar o destino daquela pessoa, a não ser que Deus permita. Mas olha, não é para qualquer um, não. Então Deus não quer que a gente fique se preocupando. A pessoa viveu uma fé nessa terra, se batizou nas águas, nasceu para Jesus, tranquilo, não se preocupe mais. Ah, ela não fez nada disso, tranquilo, não se preocupe também. Porque Deus diz que a pessoa que morre poderá ter ainda uma segunda chance. Então é seguir em frente nessa terra cuidando da sua salvação. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52 diz assim: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha só. Então o Senhor diz tudo na palavra dele. Não tem como a pessoa negar e dizer: não é verdade, não existe, né, vida após a morte. Né? A pessoa fica preocupada, pensando dessa forma, mas o Senhor fala muito claro que existe sim a vida eterna, mas existe também a morte eterna. Então, Ele nos dá a oportunidade de escolhermos. E isso é uma das coisas que nós temos que entender. Não adianta só falar das coisas do mundo, das coisas terrenas, de como você tem que viver, como são as coisas que você tem que viver conforme a palavra do Pai. Você tem que botar ela em prática na sua vida. Você tem que se preocupar com você, com a sua salvação, com a sua vida na terra. Se preocupar com a vontade do Pai, se está fazendo a vontade do Pai, se está agradando ao Pai. Gente, vocês têm que aprender a ter zelo pelo Pai. Não só temor e respeito, mas zelo também. Cuidar, fazer a vontade dEle e ser feliz com Ele. Porque, olha, as pessoas dizem: eu sou feliz. Pessoal, não digam para mim que você é feliz. A pessoa é feliz, a pessoa que tem Jesus dentro do coração. Esta pode dizer que é feliz. A pessoa lá fora que está no mundo não conhece a felicidade. A felicidade verdadeira vem de Deus. Vem da paz que Deus nos dá, a tranquilidade que Deus nos dá. As lutas a gente vai ter, mas tudo bem. O Senhor Jesus venceu todas as lutas, nós vamos vencer também.
Então a verdadeira felicidade vem da tua espiritualidade, da fé, da força, que preenche realmente teu coração. Jesus acaba preenchendo aquele vazio do teu coração e aí tu sente paz, tu sente feliz, sente tranquila. Está tudo bem. As coisas não deram certo hoje, mas está tudo bem, vai dar amanhã. Porque você tem confiança, você sabe naquele que você serve. Você sabe que não está sozinho no mundo. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, diz assim: bem-aventurados os mortos, que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanhem. Então o Senhor fala, se partirmos, nós temos a tranquilidade de saber que Deus sempre trabalhou a nosso favor nessa terra. E sempre vai existir um lugar onde Ele nos guardará. Nos guardará como a menina dos seus olhos. Nos protege, dando ordem a anjos para acampar ao nosso redor nessa terra. E quando nós voltar, estaremos no lugar merecidamente onde nós batalhamos nessa terra para estar. E cada um no seu devido lugar. Ninguém vai tomar o lugar do outro, ninguém vai tomar o meu lugar, ninguém vai tomar o seu lugar. O seu lugar já está determinado, já está reservado. O lugar de cada um já está reservado. Entendeu? E quando a gente parte dessa terra, já não tem mais ciúme, inveja, essas coisas já passaram, essas coisas não existem. A alma se liberta de toda essa coisa do mundo, essas coisas terrenas. Tu fica leve, tu fica que nem uma pluma, sabe? Tu vai embora tranquilo, porque tu não precisa te preocupar mais com as coisas terrenas. Tu vai agora viver uma eternidade, um mundo espiritual, onde Deus sempre ensinou que existia. E aí, que maravilha, né? Você viver essa fé aqui nessa terra, acreditando na existência do Pai, vivendo essa fé convicta nesta fé. E quando tu parte, o Senhor vai te buscar e vai te levar. E tu olha e diz assim, meu Deus, que maravilha, meu Deus, olha a bênção que eu recebi. Olha, Senhor, eu gostaria que a minha família, que os meus amigos, que as pessoas pudessem ver o Senhor me levando, né? Então, isso é uma das coisas importantes que a gente deve fazer. Quando a gente crê em Deus, a gente vive essa fé e essa certeza no nosso coração, que o Senhor um dia virá nos buscar e nós estaremos com Ele no paraíso. Infelizmente, muitos não se preocupam com isso. E olha, eu conheço tanta gente que nem se preocupa com isso. Olha, é muito triste isso tudo. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, não existe uma vida eterna se não for através do Senhor Jesus Cristo. O resto foi tudo criado pelo ser humano, pessoal. Existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. Então, essa trindade é a trindade verdadeira. E é nessa trindade que você tem que alicerçar a sua vida, até o fim dos seus dias, acreditando no Pai, no Filho e no Espírito Santo. As demais coisas foram acrescentadas pela humanidade. Então vocês têm que vigiar e se agarrar com a verdade de Deus. Em Mateus capítulo 22, versículo 31 a 32, diz assim: Jesus disse: e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de morto, mas de vivos. Então, o que ele quis dizer? Que todos estão vivos. Ok? Então, existe vida após a morte? Abraão não passou pela terra? Isaac não passou pela terra? Davi, Moisés, estão todos vivos, vivendo a vida eterna. Olha que glória. Então é isso que você tem que almejar. É esta vida que você tem que tentar buscar e permanecer firme nos caminhos do Senhor. Sabemos que não é fácil, a gente sabe, a gente vence lutas aí fora para se manter íntegra na presença de Deus. Como eu disse, pessoas às vezes querem colocar mentira na tua boca para fazer tu pecar e entristecer teu Pai que está no céu. Mas você tem que vigiar, é você que vigia, é você que fica esperto, é você que fica sempre ligado. O Senhor diz vigiai sem cessar. Então Ele diz que a gente tem que estar sempre em alerta, em constante alerta. Vamos chamar a Flávia para cantar nosso hino de hoje para adoração a Deus. Boa noite. O hino de hoje, então, é Deus Cuida de Mim, do Kleber Lucas. Vamos lá.
Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, pois estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Que hino mais lindo, né, pessoal? E olha que bonito hoje, né? A gente aprendeu que a gente tem que cuidar de Deus. E Deus cuida de nós. Olha que coisa mais linda. A palavra de Deus não foi dizendo para a gente cuidar das coisas de Deus? Cuidar, zelar por Deus, né? Ter amor por Deus. Então, assim, ó, no final, o Senhor nos mostra que Ele está cuidando de nós o tempo todo. Então não seria importante nós cuidar também de Deus? Não é que Ele não está aqui, né, pedindo as coisas para você, ô ministra, faz isso, ô minha serva, faz isso, né? Não é porque Ele não está aqui que a gente não vai cuidar dEle. A gente tem que cuidar dEle mediante a palavra dEle, aos ensinamentos que Ele de graça nos dá, a este amor que de graça Ele nos dá. Ele nos ama incondicionalmente e nunca nos cobra nada. Ele nunca nos repreende. Ele nunca nos bate, nos maltrata. O cuidado dele por nós é maravilhoso. Em
pessoal, aprendam a cuidar também deste Pai, a cuidar do nosso amado Mestre, nosso irmão, e aprendam a cuidar do Espírito Santo de Deus. Aprende a ter zelo, a ter temor, a ter respeito a eles. Não fica usando o nome de Deus em vão, não fica usando o nome de Jesus em vão. Tenha respeito, tenha temor, tenha zelo pelas coisas de Deus, principalmente pelo nome dele. Quando pedir ou chamar, chame porque você precisa, não fica dizendo toda hora, porque ele é santo. Vocês entendem? Ele é importante para nós. Ele é o maior amor da nossa vida. E nós somos o maior amor da vida dele. Então, há uma reciprocidade entre isso, né? Os dois, nós amamos ele, nos ama, e está tudo certo, está tudo bem. Vamos cantar a última música, Flávia, da família? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Querido irmão. Bem, pessoal, essa foi a palavra de Deus para nós essa semana. Se existe vida
após a morte. Então você hoje aprendeu que existe sim. E aprendeu também que não basta só se preocupar com isso, né? Tem que se preocupar com a sua salvação, não é a frase, né, que vai deixar você impactado, mas sim a sua fé, o seu amor a Deus que vai deixar você impactado, vai deixar você selado com Deus, unidos com Deus. E é esta fé, este amor que tem que permanecer dentro do coração de cada um de nós, acreditando sim que amanhã, no futuro, nós estaremos com o Senhor no paraíso. Isso que importa, isso que é o mais importante. Viver nossa vida na terra sim, mas ter a tranquilidade da nossa salvação, do nosso caminho de volta. Não tem medo, não tem medo, porque aquele que está com Cristo não tem medo. Permanece firme porque sabe para onde vai voltar. E é isso que você tem que entender. E também dizer que esse ministério, pessoal, é um ministério de amor, um ministério de família. Nós somos todos uma família. E uma grande família, a família que sempre o Senhor Jesus quis formar nesta terra. Uma família verdadeira, uma família que não está para julgar o seu irmão, para fazer juízo do seu irmão, e sim para orar pelo seu irmão, para ajudar uns aos outros. Este calor, este amor que Deus nos abraça a cada dia e nos traz para esse ministério, que é um ministério que é realmente de esperança, de vida eterna, de amor a Deus, de cuidado, de zelo. Isso que é importante, tá bom? A semana que vem, pessoal, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Então, se preparem para participar do corpo e do sangue de Cristo. Nunca esqueça, né? Vocês podem até não ver, mas a mesa está posta, tá? A mesa está posta, o Senhor está esperando os convidados para ceiar com Ele. Então, não esqueçam a importância da Santa Ceia, de participar do corpo e do sangue de Cristo, porque a palavra de Deus diz que se tu não participar do corpo e do sangue de Cristo, tu não tem parte com Ele, Ele não tem parte contigo. Então, nós temos que fazer em memória do Senhor Jesus, lembrando da existência e do feito que Ele fez, dando a vida dele por todos nós, tá bom? Então, vamos terminar, botar a mão no nosso coração e orar ao Pai. Querido e amado Pai, te agradecemos por essa amada reunião, Senhor, por esse ensinamento maravilhoso, meu Deus, Senhor, o Senhor nos ama tanto, nós nem merecíamos, Senhor, porque o Senhor sabe que nós somos falhos, somos pecadores, mas o Senhor nos ama incondicionalmente. Então não tem como não aprender com o Senhor este amor, é impossível. O amor tem que transbordar dentro do nosso coração, porque ele transborda dentro do teu, Senhor. Então não tem como viver uma vida nessa terra e não levar a tua palavra verdadeira, não levar o amor, não se preocupar com a salvação e a alma das pessoas. Pai, muitas almas estão indo para o inferno, muitas almas estão se distanciando do Senhor, mas eu estou aqui, Pai, conte comigo, conte com o teu povo, para levar essas almas de volta para casa, para salvar os que estão aqui, ainda os que não partiram. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e fez. Obrigada por ter dado a tua vida, Mestre, por nós. Eu sempre digo, Senhor, se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos aqui e um dia nós estaríamos no paraíso. E eu te agradeço por o Senhor já deixar esse lugarzinho reservado aí com o Senhor. Obrigada, Senhor. Nós estamos aqui lutando como valentes para um dia estar contigo no paraíso. Lutamos, Senhor, a cada amanhecer, a cada dificuldade que nós passamos, a cada tristeza, a cada luta que nós temos, nós lutamos para ficar junto contigo, porque sabemos que estar contigo é o maior lucro que uma pessoa pode ter na terra, a maior riqueza que nós teremos nessa terra, para participar do Senhor, viver com o Senhor e um dia estar contigo no paraíso. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e fez. Nos leva para casa em paz e segurança, nos livrando de todo o mal. Manda anjos, Senhor, acampa ao redor do teu povo. Guarda-nos, Senhor, embaixo das tuas asas. Nos protege, Pai, porque precisamos da tua proteção. Pai querido, Pai amado, eu oro pelas pessoas que estão doentes, que estão enfermas, pelo livro de oração, pelos 2 livros de oração que nós temos, de pessoas que estão ali, Pai, que estão com problemas de saúde, problemas financeiros, com lutas. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de cada um e que essas pessoas consigam ver o quanto é importante buscar o Senhor. Não só botar o nome do livro no livro de oração, Pai, que se eu tivesse aquele livro de oração, o nome de pessoas que tem naquele livro, esse lugar não teria lugar para as pessoas sentar e teria pessoas lá fora para ouvir a reunião. Mas sabemos, Senhor, que muitos vêm buscar só a oração, não o abençoador, aquele que nos guarda e que nos protege. Então que o Senhor também tenha misericórdia. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite, fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Até a semana que vem. Deus os abençoe.